Eu já recebi muitos escritores aqui na minha casa, mas eles nunca resolveram meus problemas de encanamento, nunca trocaram uma lâmpada, nem lavaram um prato. Principalmente, nunca nenhum deitou na minha cama. Então, afinal, para que serve um escritor? Esse parece um questionamento mais filosófico do que objetivo, né? Aquela pergunta, para que serve a arte? Aquela afirmação de que toda arte é inútil, uma coisa que eu não concordo. A arte existe porque a vida não basta. É uma bela frase do poeta falecido Ferreira Goulart, que faz todo sentido para mim. A arte existe para expandir, dar sentidos e expandir a vida. Cada um de nós vive num mundo próprio, trancado em nossas próprias cabeças, criando teorias, tramas, conspirações, imaginações. E a arte é a materialização disso, né? De verdades subjetivas, trazendo isso para o mundo real, tornando tangível o que existe na cabeça de cada um. E nesse sentido, talvez a literatura seja o extremo disso, porque é a arte mais individual que existe, mais subjetiva, pertencente ao indivíduo. Não passa por um consenso, por mediações, como as outras artes. É aquilo que o indivíduo enxerga, o indivíduo só enxerga e coloca em palavras. Acho que nesse sentido de subjetividade, talvez só rivalize com as artes plásticas. Mas para além dessas divagações, acho que o escritor é visto principalmente de duas formas, com duas funções. A primeira é a do sábio, do intelectual, alguém capaz de discorrer sobre questões profundas, questões do momento, né? Vem um escritor como alguém que leu muito, estudou muito, então tem essa propriedade para falar de diversos assuntos, tem essa função dissertativa. E essa visão do escritor sempre me incomodou um pouco, porque aproxima o escritor do professor, aquele que traz ensinamentos, e menos do artista, aquele que traz sensações. E daí entra a segunda função do escritor, que para mim é a mais interessante, que é o criador de conteúdo espontâneo. Criador de conteúdo é um termo que foi totalmente esvaziado nas últimas décadas, né, pelas redes sociais. O que mais tem é criador de conteúdo que não tem conteúdo algum, não cria nada, só retrata a própria bunda. Mas eu ainda acho que o escritor é visto como um criador de conteúdo consistente. Ou pelo menos eu estou me enganando que sim. Quando se precisa de um conteúdo, alguém que crie histórias, que gere conteúdo quando não há necessariamente fatos. Isso ficou muito claro para mim no São Paulo Fashion Week. Parece piada, mas é verdade. Eu tive uma coluna no São Paulo Fashion Week, no jornal do São Paulo Fashion Week, editado pela Érica Palomino, por umas 4 temporadas, entre 2007 e 2009. Ó, achei um aqui, um jornal, aqui é a minha coluna, uma página inteira, O Caminho de Santiago. Era o que eu quisesse escrever. E a ideia era essa, eu ocupar uma página do jornal, sem precisar que tivesse acontecido alguma coisa, sem precisar de fatos. Era criar crônicas com a minha visão do evento. Por exemplo, eu lembro que eu fui ver um desfile da Cavaleira no Rio Tietê, um dia que tava chovendo pra caralho. E a minha coluna naquele dia não foi sobre contar como é que foi o desfile da Cavaleira no Rio Tietê, foi exatamente o contrário. O meu texto era: o que teria acontecido se o desfile da Cavaleira tivesse acontecido num dia de sol num rio despoluído? Então essa é a função do escritor, de expandir o mundo. Dei um exemplo aqui do jornalismo, da moda, mas acontece muito no audiovisual também. Você vê na televisão, por exemplo, existe aquela diferenciação do roteirista e do autor, né? Os escritores, o escritor é aquele que cria as histórias, que gera as histórias. O roteirista apenas é aquele que pega a história criada por um autor,
né? Pode ser um dramaturgo, né? Um cara, um autor de novela, e ele só transforma aquela história num formato de roteiro. Nos últimos anos, houve uma desvalorização dos artistas em geral, por grande parte da direita, como algo inútil. É aquela coisa, eu preciso de um médico, preciso de um dentista, preciso de um piloto de avião, mas nunca precisei de um artista. Ninguém morre se acabarem os artistas. Mas talvez morram, né? Talvez as pessoas se matem. Você já ficou uma semana sem consumir nenhum tipo de arte, sem ouvir nenhuma música, não ver nenhuma novela, nenhum filme. Uma semana sem ler nenhum livro, eu sei que você passou. Eu tive uma vez uma mesa com Michel Laube. Eu comentei como o governo Bolsonaro desprezava os artistas, desvalorizava os artistas. E o Laube me trouxe uma visão interessante, que na verdade o governo Bolsonaro valorizava os artistas mais que ninguém, porque ele sabia da força e da importância da arte, por isso que ele tanto tentava apagar a arte. Mas se você não quiser que eu me apague, curta, compartilhe, me siga e me dê um mínimo de valor.